Como diria o poeta, o peixe morre pela boca. Literalmente. Amém? Vamos ficar de pé. Aqui, ó, você desliga, ó, continua funcionando. Você liga, continua funcionando. Isso é milagre do Senhor. Meu filho, ninguém agir no microfone, quem impedirá? Ninguém. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado pelo respirar, Senhor. Muito obrigado por fazer de nós cristãos a cada dia. Por estar conosco. Por nos ouvir, Deus. Muito obrigado. É pela misericórdia e pelo santo nome do seu Filho Jesus que nós estamos aqui nessa noite para aprender mais do Senhor. Que seja proveitoso, Deus. Que nós possamos não só compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, mas viver de acordo com aquilo que a gente aprendeu, Senhor. Se sair da minha boca alguma coisa que não pertence ao Senhor, tira dos nossos corações. Não permita que ninguém aprenda aquilo que vá além da sua palavra, Senhor. Nós queremos te adorar e bendizer o seu santo nome. Nós queremos te louvar de verdade, Deus. Nós queremos nos livrar e nos despir do velho homem, Deus. E nos revestir do novo, através da sua santa palavra. Tem misericórdia de nós, é o que eu te peço nessa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Semana passada a gente falou sobre morte. E continuando o tema além daqui, a gente vai falar hoje sobre céu. Uma resposta rápida e aceitável sobre o que seria o céu biblicamente falando, seria a morada de Deus e seus anjos, o lugar onde as bênçãos saem e onde o trono de Deus se encontra. O lugar onde aqueles que morreram em Cristo estão sendo consolados até que tudo termine e eles sejam glorificados e habitem em novos céus e nova terra. Tem alguma dificuldade quanto a isso? Eu acho que assim, é de ponto pacífico a ideia de que quando se fala do céu, a gente está falando da morada de Deus, do lugar onde os anjos se encontram, do lugar onde o mundo espiritual se encontra, né?
Céu é o termo bíblico para designar o lugar de habitação de Deus, o lugar da sua presença, para onde Cristo glorificado retornou, em Atos 1, né? A igreja militante e a igreja triunfante se unem ali para o culto. O céu é o lugar de descanso de Deus, é descrito como uma cidade e uma pátria. A igreja militante, a igreja triunfante, é a igreja que está aqui, igreja militante, aquela igreja que ainda milita, ainda prega, ainda leva o evangelho, e a igreja triunfante é aquela que já venceu, que está no céu junto com Cristo. Dificuldades? Nenhuma, né? Pensar no céu como um lugar é mais correto do que errado, ainda que a palavra lugar possa enganar. As Escrituras descrevem o céu como uma realidade espacial, que toca e interpenetra o espaço criado. Segundo a carta aos Efésios, o trono de Cristo é à direita do Pai, e a vida dos cristãos em Cristo estão ambos em lugares celestiais. Vamos abrir Efésios 1. Efésios 1. 20, fala assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Eu usei esse versículo como base porque algumas pessoas têm muita dificuldade quanto ao céu. A Bíblia fala de céu, a Bíblia fala de lugares celestiais, a Bíblia fala de seio de Abraão, a Bíblia fala de terceiro céu, e acontece uma confusão imensa. Algumas pessoas começam a dividir o céu em várias partes, em vários ciclos, e isso começou com Dante Alighieri, na Divina Comédia. A Divina Comédia é um texto de poemas, né, que conta a história que dá origem ao Inferno de Dante, que é um jogo muito famoso, mas que conta a história de um cara que ele perde a esposa, ele vai até o inferno procurar ela, e por lá ele passa por 7 círculos, em cada círculo alguém está sendo tentado de uma forma. Depois disso ele chega ao purgatório, onde as almas que estão ali já estão quase conseguindo redenção, eles precisam rolar uma pedra gigante, até que aquela pedra se desgaste e eles possam alcançar o céu, onde lá existem mais 7 círculos do céu. O último círculo do inferno existe Satanás, e o último círculo do céu existe Deus. Olha a diferença. A Bíblia não fala dessa diferenciação, tá? Vamos por parte. Primeiro, eu queria falar sobre o seio de Abraão. Sobre o seio de Abraão, Agostinho de Hipona, ao perder um grande amigo, disse: e agora ele vive no seio de Abraão, seja o que for aquilo que é designado por seio de Abraão. Aí vive meu Nebrídio, meu doce amigo. Hoje, com a evolução dos estudos, podemos dar uma resposta sobre esse termo. O termo seio de Abraão foi usado por Jesus ao contar a história de Lázaro e rico. Vamos lá, Lucas 16. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vocês vão perceber que toda a sebe sobre céu, o inferno e tudo, essas coisas, vai sempre bater na passagem do rico e de Lázaro. Sempre. Por quê? Porque a Bíblia não fala muito sobre o céu. Olha que loucura. A Bíblia fala mais do inferno do que sobre o céu. Porque a ideia de Deus não é nos mostrar o lugar para onde nós vamos, não, é tudo que a gente precisa fazer aqui. E da onde a gente deve fugir, que é do inferno, para onde a gente já está indo. Quando você está falando com alguém está indo para o buraco, você não fala com ele assim: olha, do lado de cá tem isso e isso de bom. Não, você fala assim: sai daí. Aí para onde você está indo, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Entende? A forma de Deus nos atrair é de outro jeito. Não é falando das maravilhas que tem no céu e a gente fala assim: acho que eu vou escolher o céu, né? O céu é melhor do que o inferno. Não, é mostrar o quão ruim é o inferno. E aí qualquer outro lugar basta. Nem que seja uma cama quente, já está ótimo. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Oh, gente, vocês vão cansar dessa passagem. Cansar. E de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A NVI, ela usa junto de Abraão. Em outras passagens, seio de Abraão. A NVI começa a nos explicar que seio de Abraão não é bem um lugar, né? Vamos continuar. Eu quero as bocas abrindo agora. Jesus não estava entrando em questões complexas e muito menos tinha a intenção de confundir aos seus ouvintes
No reino simples, do rei simples, a mensagem estava sendo a mesma: salvação ou condenação, galardão, esperança e consolo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai no texto do rico e de Lázaro e muitas pessoas se perdem no tal do seio de Abraão. O que é? Onde é? É um lugar intermediário? É um lugar diferente do céu? O que está acontecendo ali? Mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus não usou a passagem do rico e de Lázaro para falar sobre isso. Ele falou sobre alguma coisa acontecendo no inferno e no céu, sim. Mas ele estava falando sobre galardão. Ele estava falando sobre condenação. Essa é a mensagem de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado em não fugir da mensagem que está sendo passada. Quando você pega o contexto de uma carta, você entende a carta. Sem o contexto dessa carta, você cria o contexto. Isso é perigoso. E é o que tem acontecido com a gente. Porque nós somos um povo que pegamos a Bíblia como um livro espiritual. E ele não é só um livro espiritual. Ele é um livro que aconteceu em uma época, para um povo, de uma forma que aquele povo entendesse. Não que nós entendêssemos. Existem coisas fáceis que dá para todo mundo entender? É de comum acordo? Tem. Mas existem coisas que são difíceis. Por quê? Porque são coisas específicas para aquela época. O jeito de plantar de antes é diferente do jeito de plantar de agora. Então, para você entender a parábola do semeador, você tem que entender como as pessoas semeavam na época. E aí você consegue entender por que o semeador começou a jogar ao léu, aquele tanto de semente, ao invés de criar direitinho um caminhozinho. Existe um porquê, não é à toa. Muitas das vezes a gente também perde a essência do que Jesus está querendo dizer, do que a Bíblia está querendo dizer, porque a gente começa a interpretar da nossa forma as coisas. E vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui. Estar no seio de Abraão é a condição de estar junto de alguém. Está aqui, ó. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Significa que o Lázaro não foi sepultado? O morto é sepultado. A sepultura aqui está falando no inferno. Está querendo dizer para onde ele foi. E junto de Abraão, é junto de Abraão. E vocês vão entender um pouco mais. Fazem, querido. No tempo de Jesus, desculpa, posição junto a. Essa frase aparece uma vez no Novo Testamento, é só aqui, tá? E não é uma colocação costumeiramente usada no resto da Bíblia. E aí eu queria mostrar para vocês uma imagem, que é essa imagem aqui, ó. Repara bem, tá? No tempo de Jesus, assim foi na última ceia junto aos discípulos, quando pessoas sentavam à mesa, eles não se sentavam em cadeiras, eles se colocavam sobre travesseiros, uma espécie de almofada, estão vendo? E essa posição permitia que eles pudessem se inclinar e descansar suas cabeças sobre o peito da pessoa que estava ao seu lado. E aí nós vamos falar sobre isso aqui. Sabe qual é o nome disso? Triclínio. Seio de Abraão tem tudo a ver com isso aqui. Jesus sabia para quem que ele estava falando. Para um povo que comia assim, ó. E provavelmente a Santa Ceia foi feita assim, tá? Então vamos lá. Sobre o triclínio, isso aí. Achados arqueológicos em Pompeia e outros locais do Império mostram que os convidados de uma refeição entravam numa sala especial e logo se deparavam com um triclínio, que ficava com sua parte aberta voltada para eles com um U invertido, tá vendo? Um Uzinho invertido. Essa abertura permitia que os alimentos e bebidas fossem trazidos à mesa e distribuídos a ela. Em volta dos braços do triclínio, os convidados se dispunham numa ordem hierárquica. O lugar de honra era o meio do braço esquerdo, almofadas ou tatames especiais eram usados para acolchoar o chão em volta do triclínio. Para comer, os convidados reclinavam sobre seu braço esquerdo e manuseavam alimentos e bebidas com a mão direita. A ideia de que sentado à mesa com alguém, quem sentava ao lado estava no seio da pessoa. O contexto era de pessoas inclinadas podendo descansar sobre o ombro ou sobre o peito. Estar no seio de Abraão é estar descansando sobre o peito de Abraão. O que isso significa? Que significado traz isso? O significado de que esse era um lugar de honra, que o mendigo nunca, que Lázaro, o mendigo, o doente, nunca tinha participado. E um lugar que era costumeiro para o rico. O rico não estava olhando de baixo para cima e vendo Lázaro assim, ou Lázaro em um lugar especial. Não, estava vendo Lázaro em um banquete, ao lado da maior figura do Antigo Testamento, Abraão. É isso que significa o seio de Abraão. Ele estava no céu, reclinado sobre Abraão. Ok? Há também ali um contraste entre alguém que estava em um banquete e alguém que não tinha sequer água para se refrescar.
Ou seja, estar no seio de Abraão é estar no lugar de repouso, o verdadeiro sabate. Descanso e refrigério em Deus, e é ali para onde vão todos os justos após a morte na terra, e ficam aguardando o tão esperado dia do Senhor. É mais do que um lugar. Isso já quebra algumas coisas, né? A ideia do seio de Abraão ser uma espécie de purgatório, ser um lugar que as pessoas estão esperando até irem para o céu. Não. Jesus está falando assim, aquele que todo mundo desprezou, está ao lado do pai Abraão. Enquanto aquele que foi muito desejado, não tem sequer água. É disso que Jesus está falando. Esse é o contexto da passagem do rico e de Lázaro. É uma condição divina que ninguém consegue dimensionar e nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Presta bem atenção nisso. Só Jesus pôde e pagou com seu sangue, dando-nos o direito de ir um dia para esse lugar de descanso, refrigério e segurança. Eu preciso falar isso, não porque a gente não sabe sobre isso, mas para a gente entender que Deus não quis nos mostrar muito sobre o que é o céu. Muitas das vezes, a curiosidade é um problema, quando o assunto é algo que a Bíblia não é clara. Se a Bíblia não é clara, não quer dizer que a gente não possa estudar sobre, quer dizer que a gente não pode especular sobre. O sola escritura não quer dizer que, uau, a Bíblia é inerrante, não é só isso. Está querendo dizer que o que passar disso daqui é mentira, não serve, não é doutrina. Ah, mas eu senti uma coisa diferente que não está na Bíblia. Ah, mas eu passei por uma experiência. Não interessa. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Você quer um exemplo claro disso? É que a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Existem pessoas que são salvas sem ouvir a palavra de Deus? Sim. Acontece. Um anjo aparece? Pode aparecer. Pode ser que a pessoa esteja em um ambiente, alguma coisa incomode ela? Ótimo. Pode acontecer. Essa pessoa pode ser salva por causa disso. Mas a Bíblia diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que ordinariamente Deus salva através da palavra dele. E extraordinariamente Ele salva de outras formas. Vocês estão entendendo? A nossa regra de fé ainda é a pregação do Evangelho. Se não, a gente faz o seguinte, ninguém prega mais. E aí vamos esperar o Espírito Santo batendo em cada um. Não é assim que funciona. Pode acontecer, mas nós temos um trabalho a fazer. Nós precisamos levar o Evangelho, porque as pessoas são salvas através da palavra. Existem muitas igrejas que usam isso de desculpa, de que Deus salva de outras formas, a multiforme graça de Deus, para não evangelizar. Ou para fazer um culto de qualquer jeito e falar assim, o que importa é a intenção. Isso é um perigo. Nós temos uma regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. A partir do momento que a Bíblia deixa de ser uma regra de fé, cada um vive de acordo com a sua própria fé, não de acordo com a sua própria medida de fé. De acordo com a sua própria fé. Eu acredito que Deus, ele é uma estrela, eles são astros, me prova o contrário. Eu te provo, a Bíblia fala que Deus, Ele é o que Ele é. Eu sou o que sou. E ninguém pode me deter. Surgiu um tempo atrás uma heresia de que Deus não está no controle de tudo, porque as coisas ruins acontecem. A Bíblia chama Deus de onipotente, dono de todo o poder. Problema do que o povo pensa. Não interessa. Não, mas Deus tem todo o poder, então por que tem tanto problema? Nós vamos estudar sobre isso, mas isso não pode tirar a onipotência de Deus, de maneira nenhuma. Não pode. O que acontece é que as pessoas estão confundindo o viver com o crer. Você não crê no que você vive só, você crê no que está escrito na palavra de Deus, e você vive de acordo com aquilo que você crê da palavra de Deus. Não é você crer no que você quiser e viver de acordo com aquilo que você crê. Não é assim que funciona. Não, mas por muito tempo, Deus, Ele teve misericórdia de mim, mesmo eu não entendendo, Ele me abençoou, ótimo, Ele não está mandando você ficar ignorante o resto da vida. Agora que você tem a oportunidade, você não pode fugir dela. Eu vejo muitas pessoas fugindo do estudo por causa disso. Não, as pessoas mais sem entendimento são aquelas que o Senhor abençoa. Então Deus é mentiroso. Porque Ele manda a gente estar na palavra dEle, a gente buscar na palavra dEle, a gente crer na palavra dEle. Ah, mas e o que Ele faz lá fora? Ele fez lá fora até dar a oportunidade dessas pessoas de aprenderem sobre a palavra, igual você está aprendendo agora. E aí as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque é normal, isso chama crescer. Quando eu era pequeno, eu estava na casa da minha tia morava em Neves, areia, longe demais, misericórdia. Eu acordei no meio da noite com as pernas queimando de dor, queimando, e eu chorava, querendo ir embora, e não tinha como ir embora. Era impossível, porque era muito longe. E eu chorava, eu não entendi o que estava acontecendo, eu fiquei sentado, eu fiz o normal, toda criança. Por que minhas pernas estavam doendo? Aí minha tia sentou e falou assim, você está crescendo.
Você está espichando. É natural doer mesmo. Dói. Acontece com algumas pessoas, com outros é mais natural, mas comigo doeu. O entendimento, o conhecimento é assim também. Vai doer, cara. Tem que doer, que significa que você está crescendo. Antes você vivia do seu jeito, agora tem um jeito de viver. Agora tem responsabilidade. O menino, quando ele vira adolescente, o pessoal fala assim, não, é a fase mais chata. É lógico, ele viveu a vida inteira sem pagar uma conta. Agora ele tem que pagar. Eu acendia todas as luzes da casa sem problema nenhum. Agora eu acendo a luz, meu pai já xinga. É lógico que eu vou ficar irritado. Eu nunca fui acostumado a ter responsabilidade. Agora eu tenho. Vai ser chato mesmo, vai ser ruim mesmo. Mas quem entende? O mais velho, é óbvio. É óbvio. Vocês entendem isso? É um tempo de crescimento. O conhecimento é um tempo de crescimento. É natural doer, é natural incomodar, é natural você falar assim, não, isso aí eu não quero não, eu queria quando não era antes. Eu também queria não pagar a conta, eu queria não dar satisfação para ninguém, brincar o dia inteiro, não precisar trabalhar, eu queria também. Quem não queria? Uns até ficam inválidos, né, para não trabalhar. Mas essa não é a realidade. Porque ao mesmo tempo que uma criança não tem nenhuma responsabilidade, ele também não tem nenhuma liberdade. Não trabalha. Tem que sair com o dinheiro do pai. Vai namorar? Pode não, filho. Você não trabalha. Você pode fazer o quê? Aí, eu quero o som da minha casa o mais alto possível. Não é sua casa. Não é, é dos seus pais. Então, você troca o tempo de criança, a liberdade de criança, pela liberdade de adulto. Agora eu posso me mover livremente, sabendo que, se eu seguir a palavra de Deus, eu estou no caminho certo. Antes, eu agia de qualquer forma, e Deus ia aceitando. Agora, Ele está me dando responsabilidade, o que mostra que Ele me ama, que Ele quer que eu cresça. Vocês entenderam? E aí nós entramos no terceiro céu. Entendido que é o seio de Abraão, nada mais é do que se reclinar sobre Abraão, que era a maior figura do Antigo Testamento, não é um outro lugar, é o céu mesmo, mas o seio de Abraão. Agora vamos para o terceiro céu, que também só tem um versículo sobre. 2 Coríntios, vamos lá? 2 Coríntios 12. A partir do versículo 1. E é interessante, o seio de Abraão só tem um versículo, e se criou uma teologia em cima dele. De ser um outro lugar, um lugar diferente, um lugar antes do céu, enfim. O terceiro céu é a mesma coisa. É um lugar acima, aqui embaixo estão as pessoas, lá em cima está Deus, enfim. Por que esse povo não lê a Bíblia direito? E eu não estou sendo arrogante falando isso não, eu estou te falando que é um versículo só, velho. Toda a Bíblia fala do que é o céu. As pessoas se prendem em uma coisa só. É o mesmo que aquela pessoa que fica fissurada em Apocalipse. Fissurada. Não, porque o anticristo você nem vai estar aqui, Zé. Você nem vai estar aqui. Não interessa se ele é negro, se ele é branco, se ele vai vir de asa, se ele vai vir de... Não interessa. E a gente gosta do especulativo, a gente não gosta do que é real. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, levantou, agradeceu a Deus. Isso aí eu já sei, você não sabe não. Porque Jesus, sendo Deus, agradece a Deus. Tem algo ali. Tem muita coisa ali. É muito rico a passagem de Deus glorificando o Pai. É Deus glorificando a Deus. Mas as pessoas falam assim, isso aí eu já entendi. Eu quero saber quem que é a besta que sobe sobre o mar. Você não vai estar aqui. Pode ter certeza. Você pode ter certeza. Vamos lá. 2 Coríntios 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo é mó legal, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso. Vai guardando. E ouviu coisas indizíveis, coisas que aos homens não é permitido falar. Eu vou ler o 5, só para vocês descobrirem quem é esse homem que Paulo está falando. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Paulo está falando dele mesmo. Um homem que foi ao terceiro céu, aspas, paraíso, aspas, e viu coisas indizíveis. A Bíblia usa a palavra céu para falar de 3 lugares diferentes.
a atmosfera, o espaço e o céu espiritual. A Bíblia não fala se o céu espiritual está dividido em partes. Isso é especulação. Faz a conta comigo. Atmosfera, onde tem as nuvens, céu. Espaço, onde tem os astros, céu. Onde Jesus, Deus e os mortos estão, céu. Terceiro céu. Chegamos ao terceiro céu. Nada mais é do que o céu espiritual. Vamos fechar aqui? Enfim, mas eu vou continuar. Dá para entender as referências ao céu que os outros dois são a atmosfera e o espaço maior no universo em geral. A atmosfera, o firmamento, é descrita como um lugar onde as nuvens ficam e os pássaros voam. É isso que está na Bíblia. O céu cobre a terra toda e é muito importante porque fornece chuva. O céu, o universo, é o lugar do sol, da luz, da lua e das estrelas. Fica acima da atmosfera e é muito maior. Quando em Gênesis, o relato de Gênesis, Deus cria céus e terras. E depois, num outro dia, ele estende os céus. Por quê? Porque os astros não caberiam no primeiro céu. As estrelas, o sol, ele estende o céu. Logo, nós temos um segundo céu. O céu e o segundo céu. O terceiro céu é o céu espiritual. O céu dos céus não pode te conter. Quando a Bíblia usa a palavra céus, ela está falando de um segundo lugar, ou dos 3 lugares. É um lugar acima, é um lugar revelacional de onde está a presença de Deus. A gente tem que tirar da nossa ideia a ideia de que lá no céu existem camadas. Céus não são cebolas, céus não são ogros, não tem camadas. Eu amo chorar aqui, velho. Os astrônomos dos tempos bíblicos tinham conhecimento bastante avançado. Por isso é natural que eles conseguissem fazer uma distinção entre a atmosfera e o espaço. Provavelmente pensavam no céu espiritual como um lugar acima ou além do universo. Não só acima, além. A gente usa como um lugar. Mas assim, a gente olha para o céu para falar com Deus. Mas ele não necessariamente está num lugar. Não, significa que ele está acima de tudo isso. Além de tudo isso. É uma dimensão diferente que não pode se ver. E aqui a gente tem como exemplo os 3 reis magos, que não são 3, não são reis, e os magos ali significam astrônomos. Por isso eles foram guiados por uma estrela. Eles estavam olhando para um lugar. Aparece uma estrela que nunca apareceu antes. Essa estrela mostra um caminho, e eles seguem essa estrela até a manjedoura. Astrônomos. Graças a Deus não, né? Que mago mexe magia negra. Nós foge de mago. Se você ver o relato, esse relato, fala que magos do Oriente, magos, S, né? Muitos, pode ser 3? Pode ser 2? Pode, só não pode ser 1. A única coisa que não pode ser ali é um mago. Beleza. 3. Reis, a ideia de reis é porque eles levaram coisas muito caras. Provavelmente eles eram reis, mas não. A Bíblia não fala que eles eram reis, até porque eles foram até o rei, né? Enfim, 3 é muito por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas quem me garante que um mago não trouxe 3, o outro trouxe 7, o outro trouxe 15? Especulativo. E magos ali significa astrônomos, tá? E aqui eu coloquei um fato interessante. Em 1687, Isaac Newton descobre a lei da gravidade universal e prova que a Terra flutua sobre o nada. Tá bom, então tá. Há mais de 3.500 anos antes de Cristo, o livro de Jó descreve isso. Vamos lá, Jó 26, 7. Ele estende os céus no norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. É só um fato interessante mesmo. E ok, se o seio de Abraão é o céu, onde o Lázaro estava reclinado sobre Abraão, o terceiro céu seria esse mesmo céu espiritual, o paraíso seria o quê? Céu de novo, velho. Quando ao paraíso, sempre pensamos em um bosque tranquilo, pássaros cantando, um rio, animais dóceis e a ideia de um jardim. Por quê? Porque a palavra paraíso significa jardim. A ideia está correta.
de um lugar cheio de árvores, cheio de coisas frondosas, maravilhosas, enfim. Mas conforme o relato de Paulo, o céu espiritual, terceiro céu e paraíso, nesse contexto, simbolizam o lugar onde a presença de Deus está de forma plena, um lugar maravilhoso. Nesse contexto, paraíso não é um jardim, paraíso é o próprio céu. Quer ver um outro contexto de paraíso é o próprio céu? O ladrão na cruz. Se o paraíso ali significa novos céus e nova terra, o ladrão não vai ver Jesus tão cedo. A resposta é: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o relato do céu. Um lugar inimaginável e belo. A ideia de paraíso é um lugar belo, um lugar maravilhoso. E aí começam as especulações. Paraíso, na verdade, é o Éden, que está preso, que é lá em Manaus, numa oca, enfim. Começa. Na Tailândia, os tailandeses criou aqueles índios que fica... E aí tá, eu vou tentar responder uma pergunta que fica no nosso imaginário. Ok, entendi o que é o céu. Mas o que nós vamos fazer lá? Porque a ideia de Apocalipse, você não sabe, é que quando Cristo voltar, teremos novos céus e nova terra. Mas até Ele não voltar, os justos estão no céu, sendo consolados em um banquete, como uma história de rico e o Lázaro diz. O povo está lá comendo o dia inteiro, está lá cantando santo com os anjos. Vamos tentar responder isso. A resposta curta é que prestaremos culto a Deus por quem Ele é. Ok. E aí, aqui eu coloquei as palavras do pastor Iago Martins sobre o que vai acontecer quando tudo finalizar, para a gente ter uma noção do que basicamente acontece no céu hoje. Está escrito assim: as descrições que nós temos sobre o céu são muito resumidas, como eu falei no começo. Sabemos que Cristo estará conosco e que Ele vai brilhar tudo em nós, ou seja, todos contemplaremos a glória de Cristo o tempo inteiro. A Bíblia também diz que haverá nações, etnias e idiomas, e haverá reis nessas nações. Ou seja, ainda haverão governantes. Essas nações vão levar coisas até Deus, entregando ofertas até o Senhor. Isso significa que haverá algum tipo de produção, trabalho. Haverá peregrinação até a cidade santa. Ao que tudo indica, a descrição dessa nova terra é a descrição de uma sociedade redimida. Não é a descrição de um grande culto ininterrupto, onde todos estaremos em círculo louvando, adorando, tocando harpa pela eternidade. Mas será uma sociedade completamente redimida com Deus, reinando eternamente ali. É aquilo que Deus sempre quis de nós. Nós sermos um povo, nós sermos povos, mas que adoremos a Deus em tudo que a gente faz. A ideia do céu para nós é a gente chega, encontra com Jesus e fica lá, glória, 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 santo, 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 santo. Que aí, gente? Não faz nenhum sentido. Quando a Bíblia fala que os anjos cantam santo 24 horas por dia, significa que eles louvam a Deus em tudo o que eles fazem. Do contrário, quando o anjo apareceu para Maria, ele não estava cantando santo. Quando Miguel luta com Satanás, que é um texto esquisitíssimo, que é muito difícil de entender, ele não estava cantando santo. Mas ali é uma hierarquia diferente. Cala a boca. É assim que funciona, não. Funciona como está descrito. A Bíblia fala tudo que nós fizermos, que façamos para o Senhor. Isso serve para os anjos também. Tudo que é feito. O que é feito? Trabalho. É para o Senhor. E daqui a gente consegue começar a tirar a ideia de inferno, que nós vamos falar na semana que vem. Por que que uma pessoa não é salva? Por que que ela não quer Jesus? Por que que em Apocalipse fala que depois de tudo que aconteceu, eles ainda não se prostrar diante do Cordeiro? Porque as pessoas não querem adorar a Deus no que elas fazem. É natural, eu não quero adorar a Deus no que eu faço, eu quero só fazer para o meu bem, do meu jeito, da minha forma, e pronto. No meu serviço é diferente dentro da igreja é um jeito, lá fora é do meu jeito. Não é. Não é. A ideia aqui da Bíblia inteira é nos ensinar a viver. Jesus veio na terra para nos ensinar a viver. Do contrário, podia estar escrito assim, teve um cara que era Deus, ele virou homem e ele morreu por nós. Não, ele habitou no meio de nós. Um homem de muitas dores, ele passou por tudo que a gente passou, para nos ensinar que é possível. Essa é a ideia. Mas ninguém é santo. Que ninguém é santo? Ninguém quer ser santo. Essa é a resposta. Ninguém quer ser santo.
Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E a Bíblia não mente. E não existe jeitinho brasileiro para entrar no céu. Não existe. Ou você se arrepende de seus pecados e não comete mais, mesmo que isso custe seu olho e sua mão, ou você não sobe. É simples. Ah, vai. Pensa numa parte que me desanimou. Que eu não queria trabalhar também, não. Ô, gente, o cara que fala que gosta de trabalho é doido. Não, nem é possível. E aí você fica sabendo que no céu vai ter trabalho. Você fala, Mas Deus não criou o homem para ser preguiçoso. Essa é a verdade. Deus não criou o homem para ficar sentado e tudo mais. Não, nada disso. Tanto que a Bíblia fala assim, aproveita enquanto você é jovem e você consegue. Para que quando chega a velhice, você não aguentar mais, você não corra a Deus e não consiga chegar. Estou cansado demais, cara. Eu vejo as pessoas no meio da caminhada cristã e chega em uma parte e elas falam assim, nossa, eu estou muito cansado. É porque você devia ter corrido lá atrás. As pessoas falam assim, eu sou muito novo para viver por Jesus. Quando estiver velho, você não aguenta. É trabalho. Ah, não, eu trabalho demais, Jesus. Ficar orando. Pois é, na minha juventude que eu podia ficar orando o dia inteiro, eu queria saber de Jesus. Hoje que o tempo é limitado, eu uso o tempo como desculpa para não fazer. É simples assim. Isso é natural do ser humano, infelizmente. Essa é uma descrição da nossa vida com Cristo após a sua vinda. É isso que vai acontecer. Mas podemos entender que o que viveremos com Ele já tem o seu início hoje no céu, com os justos que lá estão. Está trabalhando. O povo está louvando a Deus, o povo está comendo, o povo está se alegrando em Deus. Não é se alegrando em festa, não é se alegrando em vinho. Nada no céu traz alegria maior do que o próprio Cristo. Não traz. Mas não é um bando de alienado cantando santo. Não é. Essa é a ideia, é uma vida plena, de uma forma que a gente nunca vai entender, porque a gente gosta muito do pecado, e de uma forma que nós somos criados para isso. Sempre que a gente fala sobre céu e inferno, eu preciso falar sobre morte, porque é um negócio que ninguém nunca vai acostumar. Perder alguém é um negócio que ninguém aguenta. Ninguém, desde o mais forte, o mais rico, o mais pobre, ninguém sabe lidar com a morte. Às vezes não é nem um parente próximo, você está do lado de alguém, você não sabe o que falar. Eu não tenho o que falar. Nós não nascemos para enfrentar a morte. É por isso que a gente não sabe o que falar. Não tem o que dizer. Diante de um inimigo que a gente não sabe como lidar. Eu estava comentando no carro ontem que Jesus vence a morte na cruz. E a Bíblia fala que a último a ser derrotado é a morte, quando nossos corpos forem glorificados. Como é que luta contra a morte? É só não morrendo. É o único jeito. Onde está a morte do seu aguilhão? Ninguém morre. Está inútil, aposentou. Aposentou tanto que vai ser jogado no lago de fogo. Já não presta para nada, já caducou, já não vale. A conclusão é, se cremos em Jesus como nosso Salvador, podemos descansar na promessa que Ele fez aos seus discípulos, de que iria nos preparar morada na presença de Deus. Em tudo sobre o céu, a resposta é, estaremos na presença plena de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus. Mas nós estaremos diante da presença de Deus. É um corpo físico, Deus? Gente, aí pergunta demais, entendeu? Aí nós estamos especulando demais. Nós vamos tomar cuidado com isso. Semana que vem eu vou falar sobre o inferno, as coisas que a Bíblia diz sobre o inferno. E na próxima semana eu quero falar sobre anjos e demônios, o tanto de besteira que tem. Porque a Bíblia, ela tem como objetivo nos levar até a Deus, não nos levar até demônio, até culto de não sei quem. Ô, gente, como é que funcionava o culto a Baal? Vai lá e estuda, mas não é importante. É importante para você entender o quão nojento era e por que Deus detestava aquilo. Mas se você se aprofundar demais, você afoga. Você afoga. Antes de me converter, eu era um retardado, como todo mundo. Mas um retardado que gostava dessas coisas ocultas. Queria saber de Jesus? Não. Queria saber de coisa que presta? De jeito nenhum. Mas eu gostava de saber sobre anjo, sobre demônio, sobre pacto, sobre, sei lá, duende. Enfim, é idiotice. Estou falando que é idiotice. E o tanto de besteira que as pessoas inventam para falar assim, não quero Jesus. Não quero a Deus. O que me protege é meu anjo da guarda, ou seja, eu não quero Deus. Não, é porque tem um Exu, eu não quero Deus. Essa é a resposta. Nós não queremos a Deus, porque a gente sabe que diante da santidade de Deus, a gente faz igual Isaías, a gente faz igual Ezequiel, a gente fala assim, afasta, é pecado demais,
Eu sou homem de lábio impuro. Se ele era homem de lábio impuro, todo impuro. Não presta para nada. É por isso que a gente não consegue aqui entender as outras teologias, o coach, a prosperidade, porque a santidade de Deus tem que ser muito maior do que isso. Ô, gente, de verdade, se Deus existir para me dar dinheiro, eu vou jogar raspadinho o resto da vida e eu ganho dinheiro. Não preciso de Deus, não. Porque esse mesmo Deus vai me exigir coisa, eu não quero mudar. Se Deus for me dar, nossa, alegria, eu dou um jeito, eu bebo uns trens, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus não. Todo pecado é uma resposta do homem a Deus. Eu não te quero. É isso. Não te quero. E toda essa loucura é a mesma coisa. Então, assim, para finalizar, eu queria só dizer para vocês, para que a gente fuja de tudo aquilo que parece extremo demais, espiritual demais, e entenda o que a palavra de Deus quer nos dizer. Perceba que em toda essa limitação, porque vocês aprenderam coisas aqui que vocês nunca tinham aprendido na vida, eu também essa semana, eu não sabia disso dessa semana, de pesquisa, de estudo, de procura, de conversa. O que me mostrou que o tempo que eu entrego para Cristo é pouco, que eu já devia saber mais, que eu já devia entender mais, mas eu estou muito ocupado. Ele entende. Vamos ficar de pé. Para finalizar, eu queria que vocês, ao chegarem em casa, lessem o Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo messiânico, da entrada de Jesus aos céus. Abram-se portas antigas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Se você prestar bastante atenção, são os anjos, embasbacados, porque ninguém nunca entrou por aquela porta. Mas o Rei da Glória está entrando. É Jesus, o Rei da Glória. Ele entrou, ele prometeu que ia fazer morada, ele fez. Ele foi. Ele abriu, ele deu livre acesso para nós. Então, de verdade, se lá tiver comida gostosa, não tiver, não importa. Se lá tiver casa para todo mundo, ou nós tiver que dormir num chãozinho, não importa. Se o seu galardão for um pedaço de pano, está valendo demais. Porque nós vamos estar diante dele. Olha o que ele fez para que a gente pudesse estar diante dele, limpo. Porque todo mundo vai estar diante dele, tá? Todo mundo. Seu tio que bebe, sua tia que não quer nada com Jesus, seu avô que amaldiçoa a Deus, não interessa. É aquele povo assim, você está falando nas costas, né? Então, você vai bater de frente com ele um dia. Aí você fala na cara dele. Diante dele. Todo o olho vai ver, toda a língua vai confessar, todo o joelho vai se dobrar. Não interessa se você quer ou não, ele é Deus e é santo, filho. E ele está nos dando essa oportunidade de reconhecer agora quem ele é. De ajoelhar por vontade própria agora. De dizer que ele é digno e santo por vontade própria. Olha que maravilha, gente. Fica com isso na mente para o nosso culto que está começando. Amém? Meu Deus, muito obrigado. Diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado, só nos resta agradecer. O Senhor tem sido bom e justo, mas principalmente misericordioso. Tira de nós, Deus, toda essa glorificação pessoal, toda essa vontade, esse anseio de ser o melhor, o maior, de conquistar o mundo, de ter muito dinheiro, de ter muitas posses, de ser alguém importante, de ser reconhecido, de ser visto, porque tudo isso vira pó diante do Senhor. Nada disso interessa se a gente perder o Senhor, se a gente perder o lugar de honra que o seu Filho conquistou para nós, Deus. No nome santo do seu Filho Jesus, tem misericórdia do nosso coração, que é egoísta, que é rancoroso. Nosso coração que ama as coisas e usa as pessoas, Deus. Tira de nós tudo isso. Que nós possamos ter uma ideia realista do que seria o céu, Jesus. Para que nós não possamos estar buscando ao Senhor só para ter um descanso legalzinho, Deus. Que seja diante do Senhor que a gente descanse, Senhor. Que seja para a sua glória, para o seu louvor, que a gente trabalhe, que a gente viva, Deus.
Tira de nós o nosso eu, Deus, o nosso ego, as nossas má vontades, o nosso coração mentiroso, rancoroso. Nos afasta de todo mal, Deus. Limpa esse caminho, Deus. Nos permite andar nele de maneira justa, Deus. Mesmo fraco, mesmo pobre, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo apedrejados, Deus. Que nós sejamos limpos pelo sangue do Cordeiro, Deus. Porque a nossa pátria não é aqui. O nosso governante não são os governantes daqui. O nosso chefe não é o chefe daqui, Deus. O nosso pai não é o pai daqui. É o Senhor, todos eles. É o Senhor que controla, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Presidente dos presidentes, Deus. Coloque isso no nosso coração. Nos guia pela vida eterna, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.